Olá, eu sou o Dr. Michel Mandelmann, ginecologista obstetra. Vamos abordar um tema que realmente interessa praticamente a uma série de mulheres a respeito dos métodos anticoncepcionais. A primeira pergunta é: qual que é o melhor método anticoncepcional? É aquilo que eu falo, eu dou uma resposta, digamos assim, política. Não tem o que é melhor, o que é pior. O melhor método anticoncepcional é aquele que a paciente se adapta melhor naquela situação, não tendo contraindicações. Vamos falar inicialmente dos métodos comportamentais, que seria, por exemplo, aquele método que a mulher sabe que ela vai ovular. Tá? Quando é que ela sabe que ela vai ovular? Na grande maioria das vezes, ela sente aquele muco, aquela gelatina, que indica que ela está ovulando, está no período fértil, que ela pode engravidar a qualquer momento. Ela pode, nesse caso, evitar uma relação nesse período, tá? Que tem a ver com o método da tabelinha também, que ela sabe exatamente o período fértil. Detalhe, tem um método chamado coito interrompido, que não se pode usar. Por quê? É o famoso tirar fora que as pacientes falam. Na hora que tira fora, o homem tirou o pênis dele fora para ejacular, uma pequena parte de espermatozoides está dentro da vagina da mulher. E essa pequena parte de espermatozoides, que na verdade é o sêmen que está lá dentro, que contém milhões de espermatozoides, podem penetrar pelo canal do colo do útero, atingir as tubas, encontrar o óvulo e fecundar. Tá? Encontro do espermatozoide com o óvulo e a fecundação gerar uma nova vida. Então, o coito interrompido não funciona, não usem. Tá? Os métodos anticoncepcionais de barreira, o mais famoso é o preservativo, que é muito usado. Ele tem dupla função. Como ele é de barreira, ele impede o encontro do espermatozoide, que é a célula reprodutora masculina, com o óvulo, que é a célula reprodutora feminina, e tem uma outra função que praticamente os outros não têm, que evita doenças sexualmente transmissíveis. Tá? Esse hoje em dia é uma das principais preocupações do ser humano, evitar doenças sexualmente transmissíveis. Muito bem. Tem os métodos hormonais. Quando nós falamos em métodos hormonais, o que acontece? Temos que tomar muito cuidado em relação às suas contraindicações. Que hormônio, ele pode ser muito bom para alguma coisa, mas se não tomar cuidado pode trazer complicações sérias. Quando a paciente vem ao médico, ao seu médico de confiança, nós temos por obrigação perguntar à paciente se ela não tem contraindicações aos métodos hormonais. Quais seriam essas principais contraindicações? Uma paciente que já teve antecedente de trombose venosa, já teve antecedente de derrame cerebral, que é conhecido cientificamente como AVC, acidente vascular cerebral, se não tem algum tipo de câncer, tá, que não seja ginecológico, ou algum tipo de câncer ginecológico. Por isso que é importante, é fundamental, no sentido de usar um método anticoncepcional para evitar uma gravidez, o médico, o especialista solicitar alguns exames para ver se não existe alguma contraindicação. Se ela sangra muito, fica muito anêmica, tem um problema no fígado grave, algum problema no coração grave. Então, olha a importância de você saber se ela pode ou não usar métodos anticoncepcionais hormonais. Os métodos anticoncepcionais hormonais são aqueles que têm estrógeno e progesterona e aqueles que são à base somente de progesterona. O estrógeno associado com a progesterona, a grande maioria você faz a pausa, quando você está falando de método anticoncepcional hormonal oral. A maior parte são um ciclo de 28 e 28 dias, a maior parte você toma 21 e para 7. Para que serve aquela pausa de 7 dias? Para menstruar. E a gente sabe como a concentração do método anticoncepcional é menor que do sangue, a paciente sangra muito pouco. Algumas relatam que tem a famosa borra de café, que essa é uma das funções do método anticoncepcional, quando você faz a pausa. Fazer sangrar muito e fazer sangrar pouco e regularizar o ciclo menstrual. Existem aqueles métodos que são à base de progesterona, que a paciente, no caso, pensando em método anticoncepcional oral, ela toma direto, sem pausa, portanto ela não menstrua. Todos os métodos são à base de progesterona oral injetável, têm a função, além de inibirem a ovulação, fazer com que a mulher não menstrue. Muito bem, além dos métodos anticoncepcionais orais, nós temos os injetáveis, que tem o mensal e o trimestral. O mensal aplica-se a cada mês, como o próprio nome diz, pode ser no primeiro, no 8º dia de sangramento,
E o trimestral aplica-se a cada 3 meses, que é o método à base de progesterona. Tá? Qual que é o melhor método? Vou repetir, não tem o que é melhor. Tem paciente que, por algum motivo, tem intolerância gástrica, algum problema no estômago, não pode usar o método anticoncepcional oral. Ela usa o método anticoncepcional injetável. Existem outros métodos? Sim. Tem o DIU, que é um método que se insere na região da vagina, passa pelo colo do útero e chega até o útero para envolver toda a cavidade, chegando até o fundo do útero. Para colocar o DIU, é importante 2 exames principais: um Papa Nicolau e um ultrassom transvaginal. Por quê? Vamos supor que a paciente, em relação ao Papa Nicolau, qual que é a função principal de um Papa Nicolau? Verificar se tem células cancerígenas ou suspeita de células cancerígenas na região do colo do útero. Na hora que introduzimos o DIU, se tiver células cancerígenas, você pode espalhar células cancerígenas por uma série de regiões. Em relação ao ultrassom, qual que é a importância do ultrassom em relação à inserção do DIU? Determinar qual que é a posição do útero. A maior parte das mulheres tem o útero voltado para cima e para trás, que nós chamamos de útero antiverso fletido. Uma pequena parte da população feminina tem o útero voltado para trás, que nós chamamos de útero retrovertido. Nessas pacientes de útero retrovertido, se introduzirmos o DIU, ele pode perfurar o útero, cair na cavidade abdominal, atingir a alça intestinal, causar uma infecção terrível. Então é fundamental ter esses 2 exames, o Papa Nicolau e o ultrassom antes da inserção do DIU. Existem 2 tipos de DIU no mercado, uma base de cobre, que ele é espermaticida. O que seria isso? Ele mata o espermatozoide, e aquele que é a base de hormônio, tá? Que é a progesterona, que além de inibir a ovulação, ele corta a menstruação também. Quando é que ele é indicado esses tipos de DIU? Primeiro, se a paciente quiser, como eu já falei desde o começo. Segundo, aquela paciente tem intolerância gástrica e precisa de um método anticoncepcional que bloqueie a menstruação dela. Hoje em dia, falar em bloquear a menstruação, a gente sabe, como eu estou falando aqui, em relação a esses métodos anticoncepcionais à base de hormônio progesterona, além de inibirem a ovulação, eles cortam a menstruação. É uma grande polêmica essa história de inibição da menstruação. Hoje em dia, a mulher tem opção de inibir a menstruação ou indicação. Vamos pensar primeiro na indicação. Aquela paciente sangra muito, fica muito anêmica, você tenta um método para bloquear a menstruação. Uma paciente tem tensão pré-menstrual, digamos assim, exacerbada, tem as várias queixas, muita dor quando vai menstruar, fica muito inchada, sangra bastante, você usa um método anticoncepcional para tentar bloquear a menstruação, por isso, contanto, ela não vai ter a famosa TPM, tensão pré-menstrual, porque não vai menstruar. Agora, tem opção, hoje em dia a mulher tem opção de não menstruar. Veja bem, uma opção, não é uma obrigação. E vamos pensar numa situação típica, aquela paciente que casou, vai para a sua lua de mel e sabe que vai menstruar naquele momento. Então ela usa um método anticoncepcional para evitar uma menstruação. O que mais? Nós temos os métodos anticoncepcionais definitivos, que é a laqueadura tubária na mulher e a vasectomia no homem. Hoje em dia se segue algumas regras para que faça esse tipo de método anticoncepcional definitivo. Em relação à mulher, 2 filhos ou mais e acima de 25 anos. Tá? E a laqueadura é um método extremamente simples. Hoje em dia a gente faz por um procedimento chamado de videolaparoscopia. O que seria isso? É um procedimento minimamente invasivo com 3 cortes mínimos. Um corte mínimo embaixo do umbigo, 2 cortes laterais, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Embaixo do umbigo nós colocamos uma câmera de televisão, que toda a cirurgia se não vê pela barriga, se vê pelo monitor. E 2 instrumentais para chegar até as tubas. Antigamente era trompa, mudou o nome, agora é tuba, para que nós queimemos as tubas e cortemos. Acabou o procedimento. Em média, meia hora. Então a paciente vai para casa, está com uma esterilização definitiva. O homem, a vantagem de fazer a vasectomia é que ele não precisa ser internado, ele pode fazer em nível ambulatorial. Logicamente, isso é uma decisão do casal. Cada método é um método. Existem os métodos anticoncepcionais de emergência e são indicados nas seguintes situações. Naquela paciente que, infelizmente, sofreu um estupro. Então, ela tem que realmente usar um método para que não tenha um filho, porque não foi desejado aquele filho naquele momento. Um DIU fora do lugar, por exemplo. Por isso que é importante fazer de sequência, de rotina, ultrassom transvaginal para saber se o DIU está bem posicionado, bem colocado.
naquela paciente esqueceu por mais de 24 horas o seu anticoncepcional, se ela está fazendo uso do oral, por exemplo, ou naquela paciente que teve relação e rompeu o preservativo. Então, método anticoncepcional de emergência, como o próprio nome diz, é naquelas situações de emergência, não é para ficar tomando direto, de rotina. Então, resumindo, qual que é o melhor método anticoncepcional? Vou repetir. É aquele que a paciente se adapta melhor, não tendo contraindicações. Pegando uma situação típica, uma situação restrita da amamentação. Durante a amamentação, a mulher só pode usar um método anticoncepcional, que são aqueles à base de progesterona. Como eu falei, os mais comuns têm estrógeno e progesterona. O estrógeno seca o leite, então não podemos usar. Então, cada caso é um caso, sempre consulte o seu médico para fazer o uso do método anticoncepcional, não ouça do vizinho, não pegue da sua amiga, porque pode ser que existem contraindicações e o médico especialista, aquele médico de confiança que você vai praticamente todo mês ou todo ano, ele vai indicar o melhor método anticoncepcional para você. Muito obrigado, vamos a um próximo tema, se Deus quiser.